Brasil sem medo de ser feliz. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de determinadas reformas fiscais que precisam passar no Brasil, olha, eu vou precisar desindexar, sei lá, do salário mínimo ou aposentadoria. Isso é altamente impopular, mas alguém precisa explicar que isso vai precisar ser feito e que todos os presidenciáveis vão precisar fazer isso. Alguém vai precisar fazer isso, falar isso com leveza e precisar conversar, olha, o senhor que está aposentado, deixa eu explicar um negócio, não vai dar para ficar aumentando o valor da sua aposentadoria de acordo com o ganho de produtividade de uma pessoa que está trabalhando. Isso não dá, a conta não fecha. Mesma coisa com o BPC, mesma coisa com o próprio Bolsa Família. Pessoal, não vai dar para fazer assim. Vamos procurar um outro meio? Vamos procurar ganhar produtividade? Trazer isso com leveza, espontaneidade, mas sendo brutalmente honesto, é um estilo. Eu acho que esse é um estilo que vai machucar algumas pessoas, outras pessoas vão achar, vamos dizer, bacana, mas eu acho que é um estilo muito linkado com uma leitura geracional que nós temos de Brasil, mas que marca, vamos dizer, esse espírito leve que a gente tem. A gente é muito leve e brincalhão, e é a coisa de fazer coisa séria sem se levar a sério. Eu tendo a achar que vai ser bem, bem divertido, eu acho que vai atrair as pessoas certas. Essa questão geracional, vocês batem muito nessa tecla. O que é isso? Quer que eu comece? Bom, na leitura de hoje, na verdade, a primeira pessoa que nos trouxe esse problema foi um boomer, né? Foi um cara da geração boomer que faleceu recentemente, um cara que foi um professor pra gente, que é o Stephen Kanitz, e ele começava a dizer, olha, vocês são escravos das decisões erradas das gerações anteriores. E isso parte de um princípio que existe um pacto geracional. E toda cultura se baseia num pacto geracional. A gente recebe a cultura, a língua, os bens, todo o legado dos mais velhos. E os mais velhos têm um pacto de criar os novos e prepará-los para assumir as suas posições de poder. Natural. E essa é a história da humanidade. O legado, aquilo que a gente chama de tradição, é sobre isso. Pois bem, com os estados modernos, e especialmente ao longo do século XX, quando você tem a noção de direito adquirido e as pessoas passam a viver também muito mais, o que acontece é que as gerações mais velhas passam a não abdicar das suas posições de poder, em todas as instâncias e todos os espaços. Então, a sucessão nas empresas, ela demora, a própria sucessão do ponto de vista patrimonial, né, a pessoa ficar com uma casa, ficar com um apartamento, e isso se soma também à ideia de que uma geração acaba pagando a dívida da outra. Se o pacto fosse mais ou menos justo, você falaria, tudo bem, eu estou pagando a aposentadoria da geração anterior, mas eu estou também amealhando, né, as vitórias ao longo do período mais produtivo da minha vida, condizentes com isso. Então, sei lá, eu com 40 e poucos anos estou comprando um apartamento, estou financiando alguma coisa, mas não é o que está acontecendo. A gente está pagando toda a conta que vem na forma de impostos, não está havendo sucessão patrimonial. As gerações anteriores acreditaram, e esse é um problema muito específico da geração boomer, elas acreditaram que, poxa, agora é um momento de direitos. Esses direitos foram plasmados em constituições como a nossa, ou transferidos via projetos de lei em sistemas, vamos dizer, de welfare. Essas pessoas endividaram as gerações anteriores, dívida gigantesca foi gerada, e as gerações, posteriores. E essas gerações posteriores estão empobrecidas, estão tendo dificuldade em acumular patrimônio e capital, têm menos poder decisório, e estão ficando assim, pô, eu só estou ficando com a conta, a vida não está necessariamente dando certo para mim, os mais velhos continuam ocupando essas posições de poder, e eu não estou achando isso legal. E eu acho que isso precisa ser posto na mesa, em todos os lugares, em todas as democracias. E isso não é porque a gente poderia falar, poxa, isso é uma coisa que aconteceu em todas as gerações. Não necessariamente, porque esse elemento novo, esse elemento de um Estado que provém bem-estar social, que você joga a dívida de uma geração para outra, isso ficou muito, vamos dizer, presente no século XX para cá. Isso precisa ser resolvido. Isso é um problema concreto das sociedades contemporâneas em todos os lugares, e a gente precisa endereçar de uma maneira generosa, mas precisa ser generosa de todas as partes. Não só os mais novos ficarem com a conta. As gerações mais velhas precisam entender que tem que haver uma espécie de cessão de espaço. Eu não sei se estou me estendendo, mas é muito interessante esse assunto. Por que a gente discute a política no Brasil em termos sessentistas? Ora, por que o duelo político no Brasil é sobre a turma que lutou contra a ditadura militar? Não estou nem entrando no elemento de uma galera que ia dar um golpe comunista. Havia uma turma que estava de um lado e havia a turma pró-ditadura militar do outro. Se a gente olha a eleição do Bolsonaro, é sobre isso. E a resposta contra o Bolsonaro é sobre isso também. Oxe, o que minha geração tem a ver com uma treta dos anos 60, 70? E aí os caras comemoram a queda do Bolsonaro tocando músicas do Chico, do Gil, que eu gosto, tá? Não estou falando que é ruim a música, mas por que até, vamos dizer, o cânone artístico nosso tem que ser dessas gerações anteriores? Mas ficou preso nisso. Você só fundou um partido, só foi para as ruas, só é candidato
Porque aquela geração lá atrás, dos boomers, lutaram por uma democracia. Mas a mesma geração dos boomers tentou, se eu fosse usar essa mesma argumentação, tentou agora um golpe com o Bolsonaro. Só para entender. Eu tô falando que a luta, o struggle, essa luta e esse problema, essa dicotomia é deles. Porque eu fui para as ruas, veja, viver numa democracia liberal não foi uma criação boomer, nem é um privilégio deles. Tá? Isso aconteceu em outros lugares anteriormente. O Brasil teve experiências democráticas antes dessas gerações. A questão toda é que nós ficamos presos numa espécie de um mainframe, de um sistema de pensamento dicotômico oriundo daquele período. E isso precisa passar. O que a gente vem falando esse sistema de valores geracional ficou preso na Constituição de 88. E essas categorias não funcionam mais para hoje. Hoje a economia é diferente, a forma como as pessoas se relacionam são diferentes. Agora a gente ainda vive de acordo com os cânones e o sistema de valores daquela geração. O que a gente está falando passou. Passou e não está funcionando, e não está dando certo. Tá muito calado.